Sociedade romana. Para melhor compreensão, vamos conhecer as principais classes da sociedade romana. Patrícios eram cidadãos romanos e os donos das terras, dos rebanhos e dos escravos. Possuíam direitos políticos e desempenhavam altas funções públicas. Clientes. Eram homens livres que se aliavam aos patrícios, servindo-lhes em diversas atividades pessoais em troca de assistência econômica e proteção social. Eram a base da dominação política e militar dos patrícios. Os plebeus eram homens livres que se ocupavam das atividades agrícolas, artesanato e comércio, além de pagarem impostos. Formavam a maioria da população. Não possuíam direitos políticos e estavam sujeitos à escravidão por dívidas. Escravos, devedores e depois, com a expansão militar de Roma, os prisioneiros de guerra também. Na República Romana, as leis eram aplicadas pelos patrícios e pontífices, guardadas em segredo total, aplicadas apenas contra os plebeus. Por que esconder as leis? Os patrícios recusavam a ideia de publicar as leis, pois queriam manter os privilégios que tinham sobre o povo romano. Afinal, manter as leis em segredo dava aos patrícios total poder de repressão e manipulação sobre o povão. Que ousadia! Em 462 a.C., um plebeu chamado Terentílio propôs que houvesse uma compilação e a publicação do Código Legal Oficial. A iniciativa ela visava permitir que os plebeus conhecessem as leis e também para que não houvesse um abuso por parte dos patrícios. Em 451, no ano seguinte, um grupo de 10 romanos se reuniram para pensar num projeto oficial, tendo em vista atender às demandas dos plebeus. Acredita-se que esse grupo tenha dado um pulinho na cidade de Atenas para se inspirar nas leis de Solon. Originalmente, as 12 tábuas nasceram como 10. Apenas no ano seguinte foram instituídos mais 2 códigos, formando então a lei das 12 tábuas. Para que todo o povo tivesse pleno conhecimento do teor dessas leis, elas foram afixadas, publicadas no Fórum Romano. Qual era o seu teor? A Lei das 12 Tábuas reúne uma série de definições sobre direito privados e procedimentos, abordando questões de famílias, rituais e para negócios formais da época. O texto oficial foi perdido juntamente com outros documentos quando os gauleses colocaram fogo em Roma no ano 390 a.C. Hoje conhecemos apenas alguns fragmentos, obtendo na versão não oficial e citações feitas por outros autores. A primeira tábua tratava sobre as regras do direito processual, descrevendo como deveria ser o procedimento de chamamento do réu a um processo e ao início do seu julgamento. Demonstrava claramente que era dever do réu responder quando chamado em juízo. Caso contrário, o seu autor poderia levá-lo usando as próprias mãos ou a força. A conciliação também estava presente no direito romano desde essa época, observando a praticidade dos acordos para resolver os conflitos. A segunda tábua trata-se da organização e dos procedimentos judiciários. Ela tem como pretensão continuar os princípios da primeira tábua, estabelecendo algumas regras do direito processual. Ela não se encontra tão completa em decorrência de algumas perdas ocorridas ao longo do tempo. Nela também podemos encontrar algumas regras acerca do furto e do roubo. A terceira tábua é considerada por muitos historiadores uma das mais completas e reconstituídas e com muita fidelidade. Trata-se da execução dos devedores que confessaram suas dívidas. A quarta tábua fala do pátrio poder, onde o pai tinha total direito sobre a vida, morte e liberdade da esposa e dos filhos. Porém, esse poder era ilimitado, porque se esse pai vendesse o filho por mais de 3 vezes, perderia o poder paternal. Quinta tábua. Direito hereditário e de tutela, que se assimilam ao nosso direito civil atual. Sexta tábua. Nessa tábua está relacionada a propriedade e a posse. A palavra de homem era muito importante no contrato e na venda. Uma vez que ele dava sua palavra, ele deveria cumprir sua promessa.
A 7ª tábua parece ser uma continuação da anterior. Trata-se da parte de edifícios e das terras. Muitos estudiosos consideram que essas regras fazem parte da 8ª e não da 7ª tábua. Trata-se da histórica difusão do direito civil, em especial da sua responsabilidade. Considerada talvez a mais importante, a 8ª tábua trata dos crimes e das condutas ilícitas do direito romano. O sistema penal da Lei das 12 Tábuas era muito avançado para Roma naquela época, tanto que a maioria dos crimes e das penas era uma espécie de compensação monetária pelos danos causados. Por exemplo, para o crime de injúria cometido a uma outra pessoa, tinha uma pena no valor de 25 as, que era a moeda romana utilizada na época. Mas se essa injúria fosse pública e difamatória, seria aplicada uma pena capital, que era a pena de morte. A 9ª tábua possui características públicas. Os privilégios não poderiam ser ignorados nos cumprimentos das leis. Tal regra trata-se principalmente aos patrícios, pois eles possuíam muito direito à frente dos plebeus. A 10ª tábua traz como regra os funerais e o respeito aos mortos, e tinha como vigor a principal regra de que nenhum morto seria incinerado ou queimado na cidade. Tábua de número 11, era proibido o casamento entre patrícios e plebeus. Essa lei, porém, foi revogada pela Lei Canuleia, permitindo assim o casamento entre os mesmos. Tábua 12. Tábua 12 fala sobre os escravos, que eles eram considerados incapazes pelos seus atos. Eles eram tratados como objetos. Portanto, a lei fazia-se a regra. Uma vez que um escravo cometesse algum delito, quem responderia pelos seus atos era seu próprio dono. A Lei das 12 Tábuas foi a maior conquista dos plebeus durante muitos séculos, pois eles tentaram equilibrar os direitos romanos. Desse modo, deu-se início a outros passos para estabelecer o império da lei a todo o povo romano, como a Lei Licínia e a Lei Canuleia. Uma coisa é certa, a Lei das 12 Tábuas foi o primeiro documento escrito legal do direito romano. E como todos tomam Roma como berço do direito, por sua vez, a Lei das 12 Tábuas foi um embrião para a legislação ocidental.